Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Bem-vinda! Obrigada, Ayrton. Tava com saudade. Estamos de volta, beleza. Estávamos todos com saudade. Estamos todos bem, né? Estamos todos bem. O que é agroecologia? O que essa palavra e esta prática tem a ver com a melhor qualidade de vida, inclusive para quem vive nas cidades? Qual é o papel da agroecologia perante o aquecimento global e as mudanças climáticas? Estes são alguns dos assuntos do nosso podcast de hoje, mas há outros mais ligados ao mesmo tema. Por exemplo, qual é a relação entre as mulheres e a agroecologia? Quem está aqui com a gente hoje é alguém que estuda a agroecologia há muitos anos. Ela é agrônoma e pesquisadora, mestra em Sociologia Rural e doutora em Desenvolvimento Sustentável. Também já atuou junto à FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura. Também está lecionando na Universidade Internacional de Andaluzia, na Espanha. Muito bem-vinda, Emma Ciliprandi. Olá para todas e todos. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Centeno. Vamos lá, então. Emma, eu vou começar te perguntando o óbvio, né? Como grande parte dos nossos espectadores no YouTube, nos vários canais do Brasil de Fato, estadual e nacional, e os ouvintes no Spotify, são urbanos, né? E pode se sentir um tanto distanciados desse nosso tema de hoje chamado agroecologia. Então eu vou começar te pedindo para que tu expliques o que é agroecologia e como esse conhecimento tem a ver com a melhor qualidade de vida, inclusive do consumidor dos produtos da agroecologia nas cidades. O que tu pode dizer sobre isso? Então, a agroecologia ao mesmo tempo é um modo de produzir muito antigo, que já vem das populações tradicionais, dos campesinos, de uma forma de trabalhar na agricultura, que era uma forma de, digamos assim, respeitar o meio natural e manter a sustentabilidade na agricultura, que é uma coisa que, por exemplo, as populações indígenas sempre fizeram, né? Então, ao mesmo tempo, é uma coisa muito antiga, mas é uma coisa relativamente nova, se a gente pensar no nosso desenvolvimento urbano e mesmo rural nos últimos anos. É um saber, digamos assim, posso dizer que é um saber arcaico, antigo, que foi recuperado para, digamos assim, lidar com esses novos tempos que nós estamos vivendo, de mudanças climáticas, aquecimento global e tal. Ele é mais, digamos, mais respeitoso no trato com a terra do que a agricultura tradicional. Isso, talvez... O problema, por exemplo, é que às vezes a gente não entende direito o que a gente está chamando de agricultura tradicional. Às vezes a gente está falando de agricultura convencional, às vezes a gente está falando de agricultura industrializada. A maioria de nós que, por exemplo, vivemos os anos 60 para cá e vimos, por exemplo, o boom da soja no Rio Grande do Sul, que era uma coisa que os nossos avós não conheceram, né? A gente pensa que sempre foi assim, mas não era assim. Essa produção mecanizada, que usa muito adubo químico, que usa muito agrotóxico, que desmatou muito e continua desmatando e, digamos assim, destruindo os nossos biomas, como é o caso do Pampa, como é o caso da Mata Atlântica,
para a produção agrícola, às vezes a gente pensa que esse é o único jeito de fazer agricultura. E a gente pensa que aquilo que os indígenas ou os caiçaras no estado de São Paulo, essas populações, os caipiras mais tradicionais, aquilo que eles faziam parece que é antigo, que é errado, que é uma coisa assim, já démodé. Superada. E que esse outro jeito de fazer, entre aspas, moderno, é como se fosse a única forma de fazer agricultura. Então, o que a agroecologia está fazendo é, como você disse, recuperar conhecimentos ancestrais, mas também combinar com a melhor ciência que existe hoje. A melhor ciência da agronomia, a melhor ciência da ecologia, também da sociologia, da forma da gente se organizar como sociedade, e está dizendo, olha, gente, o que esse período aí da monocultura, da agricultura industrializada fez, ok, se aumentou muito a produtividade, hoje se tem espécies, sementes muito rentáveis, né, que são toneladas e toneladas de produção, só que isso tem um custo para nós como sociedade, tem um custo ambiental, tem um custo social, porque essa produção ela é baseada na concentração de terra, de capital, de poder. Então, por um lado, fica essas grandes produções, a gente vê aquelas coisas lá no Cerrado brasileiro, no Centro-Oeste, né? Mas aqui também, vamos cá entre nós, aqui no Rio Grande do Sul também tem muito isso, né? Aquelas máquinas imensas, com computadores, com satélite, com drones jogando veneno e tal. E a Mas gente é pensa... basicamente, que as pessoas muitas vezes não sabem, que aquilo é basicamente agricultura de exportação, não é o que vai para a mesa das pessoas. Exato, porque a gente pensa que a agricultura familiar camponesa, que ela foi destruída, que ela não existe mais. Não é verdade. O que a gente come, os legumes, as verduras, mesmo o frango, o porco, o leite, todos os produtos derivados do leite, eles vêm todos da agricultura familiar. Agricultura familiar camponesa, os quilombolas, pessoas que continuam produzindo com respeito à terra, à sustentabilidade, para deixar a terra para os seus filhos, para deixar a mata crescer. Por quê? Por que eu digo que é uma forma que combina um conhecimento ancestral com uma coisa moderna? O que eu estou chamando de moderno? A gente sabe que nós necessitamos da biodiversidade. Nós precisamos de bichos, precisamos de bactérias boas, precisamos do solo vivo, precisamos de... Não podemos pensar que os bichos que existem, os animais de pequenos, grandes, médios, né, que eles sejam dispensáveis. A natureza ela é um conjunto de seres e nós precisamos de todo mundo. Nós, humanos, nós somos parte da natureza, mas a gente tem essa imagem assim, de que a gente está acima e como se a Terra ela fosse só um cenário no qual a gente faz as nossas façanhas, para usar um hino aí que a gente conhece, né? Mas não é assim, a gente não vai conseguir fazer façanha nenhuma se a gente destruir esse cenário. E, sobretudo, porque a gente é parte dele, a gente é feito também de micro-organismos no nosso corpo, a gente é feito do que a gente come, né? Então, por que é importante para as cidades? Voltando, Sim, que eu falo pergunta. muito, perdoe. Por que é importante para a cidade? Porque a gente precisa de uma alimentação limpa, a gente precisa de uma alimentação sem veneno e a gente precisa de uma alimentação biodiversa. A gente precisa preservar aquela quantidade enorme de espécies de batatas, de inhame, de tomate, de vegetais, de arrozes. A gente não pode ficar só com arroz agulhinha tipo 1. Existem tantos tipos de arroz, existem tantos tipos de milho. E alguns desses tipos de arroz eram vistos como inso e eram perseguidos e destruídos, né? Não vários alimentos, ainda. Né? Vários alimentos eram vistos como isso. Como isso. Né? Então, a gente precisa ter... o povo da agroecologia, a gente costuma dizer, a gente precisa mudar o paradigma, sabe? Porque a gente precisa entender que a gente
precisa da terra para poder continuar como seres humanos, né? Então, nós precisamos cuidar da terra. Claro que a gente precisa comer, claro que a gente precisa também tirar o nosso sustento, mas é possível fazer isso Em sem harmonia. destruir. Em harmonia. Eu imagino que quando tu começou a estudar agroecologia, tipo, era um exército de Brancaleone que falava sobre isso, né? Como que tu vê o avanço? Porque hoje já está muito mais, enfim, a sociedade já fala muito mais sobre isso e já tem muito mais gente, né, trabalhando. Isso. A agroecologia, ela começou a ser conhecida como um movimento e também começou a ser reconhecida pelas universidades aí pelo final dos anos 80. No Brasil, já tinha existido primeiro tinha a resistência dos camponeses, né? Em parte porque não havia políticas públicas que integrassem eles nesse modelo que era só para os grandes, então eles foram ficando para trás, mas em parte também porque eles não queriam se misturar com esse modelo, eles queriam continuar trabalhando em policultura, quer dizer, plantando muitas coisas, não colocando todos os ovos na mesma cesta, essa coisa que a gente sabe do conhecimento tradicional. Mas no Brasil começou a ter o que foi chamado de movimento da agricultura alternativa, no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente através das ONGs. E aí isso se juntou com o movimento sindical rural, lá pelos anos 80, e ao mesmo tempo, em paralelo, na academia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, começa a ser reconhecido esse saber que a agroecologia era uma ciência, era uma forma de pensar também a produção que não era a ecologia pura, que estuda simplesmente as relações entre os seres, mas era uma ecologia aplicada à agricultura. E aí foi se juntando tudo isso, porque aí os movimentos indígenas, os movimentos sem terra, os movimentos das agricultoras, das mulheres agricultoras, foi muito importante, porque elas começaram a levantar essa questão do uso dos agrotóxicos e do envenenamento, não só da terra, porque o envenenamento da terra é brutal, né? E da água, até hoje é um problema sério, mas o envenenamento dos trabalhadores e das trabalhadoras, muitas vezes eram as mulheres que denunciavam isso, porque elas, por atribuição de gênero, têm que cuidar dos doentes da família. Então, elas começaram a ver as pessoas terem mais câncer, começarem a ter problemas de intoxicação, etc. E elas começaram a se organizar e denunciar. Então, aí se junta esses vários movimentos, também os movimentos urbanos que queriam uma alimentação melhor, que queriam, defendiam uma comida saudável. Esses movimentos todos eles vão se juntando e aí dá a agroecologia, digamos assim. No Brasil, o primeiro congresso de agroecologia, eu acho que primeiro tiveram uns encontros nacionais de agricultura alternativa, como eu disse, nos anos 80, e depois já no início dos anos 2000, se criou uma Associação Nacional de Agroecologia. A ANA. Primeiro a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, que são esses vários movimentos, e depois eu acho que logo em seguida, 2003, 2004, se formou a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. Então aí começa a se juntar ciência, movimento, prática, o pessoal que está no dia a dia ali plantando diferente, plantando de forma orgânica, sem usar nada de agrotóxico, mas ao mesmo tempo pressionando os governos. Então, hoje em dia, por exemplo, nós já temos no Brasil uma política nacional de fomento à agroecologia e com um plano nacional, inclusive no dia 16 de outubro, que é o Dia Nacional da Alimentação, vai ser lançado o novo Plano Nacional de Agroecologia aqui do Brasil, que é muito importante, porque então as próprias políticas públicas começam a reconhecer essa necessidade de ter recursos financeiros, de ter técnicos formados
que tenha cursos para mostrar para as pessoas como se faz essa produção respeitosa da natureza e também que seja produtiva, porque a gente não pode perder recursos, né? Tu estava falando há pouco da biodiversidade, eu estava lembrando do seguinte, as pessoas que sempre viram, por exemplo, a batata com aquelas duas cores, uma batata mais rosa e uma batata, né, mais amarela, assim, né? Aí a pessoa vai no Peru ou na Bolívia e vai numa daquelas feiras, né? Naquelas feiras indígenas e tal, tem batata azul, batata preta, batata vermelha, todas as cores possíveis e imagináveis. Quer dizer, vamos dizer assim, é uma ruptura, quer dizer, é um choque. Isso vale também para a questão do arroz, né? A variedade dos arrozes, como você estava falando, né? Os feijões, o milho, né? A variedade que tem, né? Uhum. A questão da biodiversidade. E como alguns desses produtos são melhores que esses que a gente conhece. Eu nem diria tanto que são melhores, eu diria que o melhor mesmo é a diversidade. Porque a gente precisa, cada um dessas variedades, ela vai te trazer diferentes vitaminas, diferentes sais minerais, vai ter uma determinada textura. Então, o que nós seres humanos precisamos para nossa, e isso é importante para o público urbano, né? Todos nós somos consumidores, todos nós comemos 3 vezes por dia quando a gente está bem, né? A gente espera que todo mundo possa comer 3 vezes por dia alimentação saudável. Então, nós precisamos de comer sempre comida diferenciada, que tem, não só pelo nosso prazer visual e gustativo, né? Mas pela nossa saúde. As camponesas com quem eu trabalho muito, elas têm sempre esse dito, né? Assim, a alimentação é o nosso remédio, e o nosso remédio é a alimentação. Mas para que seja o nosso remédio, tem que ser comida boa, tem que ser comida limpa, tem que ser comida sem veneno, e isso é a agroecologia. E também, às vezes, a gente não pensa, quem mora na cidade, a importância de ter paisagens rurais diferentes. Por exemplo, ter pequena produção, cada um produz uma coisa, ter as uvas numa região, as batatas na outra, o arroz, etc. É muito importante para nós, como sociedade, termos um ambiente mais diverso, porque se dá uma inundação, nem todas as plantas são afetadas da mesma forma, se dá um furacão, se tem uma seca. Então, quanto mais diversidade a gente tiver, até agronomicamente falando, isso é um fator de resistência, de resiliência, que hoje em dia é uma palavra que às vezes as pessoas não gostam muito de usar, né? Mas resiliência no sentido biológico é uma coisa muito importante, é poder você se recuperar dos choques, você poder produzir novamente, apesar de ter sido afetado de alguma forma por uma crise. Então, e eu também chamo muita atenção para, digamos, a diversidade humana, porque a gente precisa muito de todas as pessoas para a gente poder ter uma sociedade saudável. A gente precisa de diferentes pontos de vista, de diferentes culturas, de formas de fazer. Então, nós vamos nas comunidades quilombolas, as pessoas plantam num determinado momento do ano, ou de acordo com uma certa festa religiosa. Você vai numa sociedade indígena, eles têm outra forma. Tudo isso são saberes humanos que são muito ricos. Assim como as mulheres camponesas, elas têm o seu jeito de plantar o pedacinho lá no canto da terra, onde ela planta um pouquinho de milho de pipoca para os netos dela. Então, aquilo não é para vender, não é para fazer dinheiro, é só para ter um sabor, uma coisa que é de família. Mas no momento em que as sementes de milho tiverem algum problema, aqueles milhozinhos de pipoca espalhados pelas diversas plantações, eles vão nos ajudar, porque eles vão ser um banco genético para nos ajudar no momento em que a gente precise. Então, eu falo assim, do conhecimento das pessoas, ele é também uma riqueza da humanidade, que a gente tem que cultivar, assim como a gente cultiva a biodiversidade. Agora, estava falando
da importância dos movimentos sociais, né, para essa amplitude da agroecologia. O Movimento Sem Terra, né, o MST, ele adotou no seu plano da reforma agrária popular a agroecologia. Tipo, o objetivo do MST é que todos os assentamentos trabalhem com a agroecologia, né? E para além da questão da agricultura, eles também trazem no plano a questão das relações humanas. Isso que tu estava falando, né? Da diversidade, da necessidade das relações também serem saudáveis, né? Então, assim, para além da questão da prática, né? Também tem toda uma questão, digamos, uma filosofia da agroecologia. Né? Isso é muito visível, né? Que, digamos assim, o paradigma agroecológico, ele parte desse pressuposto, numa nova relação entre a humanidade e a natureza e uma nova relação da humanidade entre si, entre os vários grupos sociais, então, de que não exista opressão, que não exista discriminação, que não exista nenhum tipo de exploração entre as pessoas. Então, é uma proposta muito democrática. Muitas pessoas podem achar que é utópica, mas a utopia começa no primeiro passo, né? A gente vai construindo. E não só o MST, também os movimentos sindicais, rurais, desde o início que lutavam por um projeto de desenvolvimento alternativo para o campo, também colocavam a questão de uma produção ecológica. E tem um movimento que é muito importante, que a gente às vezes não dá o devido valor a ele, que é o movimento da Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, que começou no ano 2000, e agora ele já está na 7ª marcha, se eu não estou enganada, que foi o ano passado. Desde a 3ª marcha, elas colocam no programa, lá, na pauta de negociações com o governo, uma política agroecológica. E foi em função da Marcha das Margaridas, que é um movimento incrível, enorme, no Brasil inteiro, que elas se organizam desde as localidades mais pequenas, vão se organizando no nível estadual, depois vão as caravanas para Brasília em agosto. Que é uma homenagem a Margarida Alves, né, que foi uma camponesa. Exato, uma camponesa de Alagoa Grande, da Paraíba, que foi assassinada. Elas, em homenagem a essa grande lutadora, que foi a Margarida, elas fazem, então, cada 4 anos, esse grande movimento que se reúne em Brasília. E quando foi lançado o primeiro Plano Nacional de Agroecologia, a então presidenta Dilma Rousseff fez questão de dizer que era atendendo a uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Por outro lado, também temos todos os movimentos da Amazônia, as mulheres quebradeiras de coco babaçu, os castanheiros e as castanheiras. Então, são muitos movimentos que se juntaram pela agroecologia. E, claro, o MST tem uma importância muito grande também. O que eu queria te perguntar era o seguinte: é mais fácil a gente perceber algumas mudanças comportamentais quando a gente está perto do objeto, digamos, né, que está sofrendo essas mudanças. Como a gente é urbano, a gente está longe, digamos, do interior. Né? E tu tens uma vivência durante muito tempo acompanhar as camponesas, né? O que tu pode dizer, o que mudou na cabeça das mulheres camponesas nas últimas décadas, digamos? Aqui no Brasil, o que te leva à tua observação sobre isso? As próprias camponesas, elas têm uma música que elas sempre estão nos encontros delas, que é "De repente minha vista clareou e percebemos que a mulher tem valor". Então, eu acho que isso é uma realidade no Brasil. As mulheres rurais no Brasil, elas são um exemplo para a América Latina e eu ouso dizer para o mundo. Eu acompanhei, inclusive, movimentos de mulheres rurais na América Latina, no período que eu trabalhei na FAO no Chile,
E depois, quando eu fui para Roma, eu trabalhei também com movimentos em nível mundial. E eu posso dizer que o movimento das mulheres rurais no Brasil é um dos mais organizados do mundo. E por quê? Porque isso começou lá na década de 80, durante a Constituinte. Não sei se vocês lembram, as mulheres rurais, elas não tinham direito à aposentadoria. Só os homens que tinham. E elas lutaram, elas fizeram abaixo-assinados, elas foram a Brasília, elas pressionaram os deputados e conseguiram colocar na Constituição nossa todos os direitos sociais para as mulheres rurais, sociais e previdenciários. Então, hoje as mulheres camponesas têm direito à licença maternidade, à licença saúde e aposentadoria. Então, começa daí essa grande conquista, porque foi uma conquista incrível. E a partir daí elas só foram se organizando cada vez mais. E é isso que eu comentava, elas se organizam em diferentes movimentos. E isso é muito bonito, é muito democrático. Aqui nós temos também o MMC, né, que completou 40 anos. Exato, Movimento de Mulheres Camponesas. Nós temos no Nordeste do Brasil o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste do Brasil. Nós temos as Quebradeiras de Coco no Norte e Nordeste. Nós temos as Castanheiras, temos o Movimento de Mulheres da Amazônia, temos as mulheres do movimento sindical, a Comissão de Mulheres da CONTAG, e outros que eu não vou lembrar agora e que eu peço perdão agora por não me lembrar de todos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a FETRAF também. A FETRAF, que é muito forte. Então, são muitos movimentos e todos eles reúnem mulheres que em torno de alguma questão que elas se mobilizam, né? E em algum momento elas se juntam. E eu acho que tem dois momentos em que elas se juntam no Brasil. Um é na Articulação Nacional de Agroecologia, onde estão presentes praticamente todos esses movimentos, e movimentos de consumidoras também. E outro é a Marcha das Margaridas, que mesmo que alguns grupos não estão ali diretamente, mas eles acompanham, participam de alguma forma. Então, os movimentos de mulheres agricultoras no Brasil estão dando um show. E avança também nas políticas públicas, né? Porque, por exemplo, agora tu tem o Pronaf Mulher, que é um crédito, né, diretamente para as mulheres. Tu tem a possibilidade das mulheres serem as proprietárias das terras, e, enfim, tem toda uma linha de crédito, né, destinada às mulheres. E esse crédito estava, eu me lembro que alguns anos atrás, ele estava obstruído, esse acesso ao crédito, porque as mulheres não tinham uma coisa anterior necessária ao acesso ao crédito, que era a documentação. Exatamente. São coisas, digamos assim, são dificuldades estruturais que às vezes a gente não se dá conta, que as mulheres rurais iam sendo deixadas para trás. Então, quando, por exemplo, existia o PRONAF, Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Aí você ia discutir lá nos ministérios, né, e diziam, não, mas não tem nada que proíba as mulheres a tomarem o crédito da mesma forma que os homens. Mas se você vê toda a estrutura burocrática, estatal, os agentes que lidam com isso nos bancos, nas agências de extensão, etc. Se eles só olham para o homem como chefe de família e nunca pensam que a mulher poderia também ser beneficiada, então se perpetua uma exclusão. E eu brincava muito. Durante um tempo eu dizia, não, o PRONAF não é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF é o Programa de Apoio aos Homens da Agricultura Familiar. Aí tinha o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Você ia discutir com os técnicos que realmente trabalhavam com o PAA no campo, e eles diziam, não, mas eu não vou fazer um projeto no nome da mulher, porque eu primeiro tenho que perguntar para o marido dela se ela pode. Eu disse, cara, sinceramente, no Brasil, desde os anos 60, que não existe mais a figura do chefe de família. Legalmente não existe. As mulheres são adultas, elas são cidadãs, as mulheres rurais são produtoras, elas têm uma profissão. Como é que você vai perguntar para o marido se ela pode ter um projeto no nome dela? Mas foi preciso que as mulheres pressionassem e até que os ministérios, o governo lançou uma
normativa que dizia que tantos por cento dos recursos têm que ser direcionados para as mulheres, porque elas, senão é o programa de aquisição dos alimentos produzidos pelos homens da agricultura familiar, sabe? As mulheres ficam sempre de fora. Eu lembro que às vezes, inclusive, a mulher, ela tinha algum dom especial, fazia compotas ou fazia conservas e tal. Era uma microindústria familiar e ela precisava, de repente, de crédito para, né, para ajudar, inclusive, como qualquer na renda da empresário. família, como qualquer empresário. E ela tinha dificuldade porque não tinha nada no nome dela. Exato. Né? Não tinha os documentos básicos necessários para... Não tinha nem conta no banco. E não tinha documento, não podia abrir a conta do banco. Exato. Porque, justamente, numa situação de, em parte, por causa da pauperização, porque os agricultores, em geral, são a parte mais pobre da sociedade, etc. Patriarcado também. E junta com o patriarcado, e aí, se você tem pouco dinheiro dentro da família, só uma pessoa vai fazer o documento, porque também fazer o documento custa caro. Às vezes a gente aqui na cidade não pensa, mas fazer o documento significa que você tem que ir na sede da cidade, você, naquela época tinha que tirar uma fotografia, tinha que tirar, mandar imprimir um formulário, não sei o quê. Naquele dia que você vai para a cidade, você precisa comer, você precisa pagar o transporte. Não vai estar trabalhando. Né? Não vai estar trabalhando, quem é que vai te substituir? Então, numa situação de, digamos, de necessidade, só faz um documento por família. E sempre vai ser o do homem, porque tem o tal do patriarcado. Então, aí, eu acho que todas essas coisas estão mudando, porque... Não quer dizer que esteja tudo ok, mas estão mudando bastante porque as mulheres se deram conta disso e o fator fundamental foi que as mulheres se organizaram. Porque aí, quando elas se organizam, elas se dão conta de que isso é injusto, elas encontram solução, elas pressionam. Elas veem que aquilo não é um negócio, não é uma situação particular de A, B ou C, mas é coletiva. Isso, né? E aí elas buscam uma solução coletiva. Um outro caso que eu acho que merece a gente falar é a questão da violência no campo, da violência contra as mulheres, que é um tema que as próprias mulheres rurais começaram a levantar. Na época que foi promulgada a Lei Maria da Penha, se eu não me engano foi em 2006, se eu não estou enganada, as mulheres rurais começaram a dizer, mas essa lei pode servir para nós, porque elas estavam lá, né? As pessoas da cidade não pensam que pode haver violência no meio rural, mas quando acontece uma violência machista, dentro de uma família, a quem essas mulheres vão recorrer? Sim, os vizinhos mais próximos. Isolado, né? Sem vizinhos, né? Exato. Sem vizinhos, e se ela vai na cidade... Sem testemunha. Então, precisa alguma coisa se fazer alguma coisa para que esses casos também sejam ouvidos e para que haja uma solução também. Então, as mulheres também começaram a discutir isso, de que precisava ter ações do governo ou essas equipes itinerantes que vão nas regiões, inclusive para prevenção, para falar sobre os direitos, para mostrar que aquilo não pode continuar acontecendo, etc. E um outro tema que eu acho que é também muito legal da gente falar é sobre o racismo no meio rural, que também foram as mulheres e as mulheres negras agricultoras. Eu vi isso nos movimentos agroecológicos, as mulheres negras começarem a se levantar e dizer, olha, tudo bem, a gente fala sobre os quilombolas, é importante, mas os quilombolas são comunidades rurais de população negra, afrodescendente, né? Mas e os negros que não são quilombolas e que vivem no meio rural? Eles e elas também sofrem racismo. Então, como é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que falar que não é a mesma coisa um agricultor e uma agricultora brancos irem ao banco ou irem ao escritório da extensão rural e um agricultor ou uma agricultora negros, porque eles vão
sofrer uma discriminação, muitas vezes eles vão ser tratados ou com condescendência, como se fossem uns coitadinhos e não como se fossem cidadãos, né? Então, só se pensa nesse público como se fosse, assim, assistência social, os pobres, tá. Não, nós estamos falando de cidadania. Mesmo pobreza, quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de cidadania. As pessoas pobres também têm que ser tratadas com a dignidade que todas as pessoas têm que ser tratadas. E as mulheres rurais começaram a levantar isso, sobretudo sobre a questão do conhecimento, que as mulheres negras também detêm todo um conhecimento que vem dos valores, da religião, da forma de lidar com a terra, que também tem que ser respeitados. Não podemos jogar isso tudo como se fosse como diz, os atrasados, as coisas que não valem nada, que só a modernidade, só a ciência, etc. Não, nós temos que integrar todos esses conhecimentos, faz parte daquela conversa que a gente estava tendo sobre a riqueza humana. Né? E sobre esse conhecimento ancestral, como tu disseste, né? As pessoas, eu aposto que as pessoas, grande parte das pessoas urbanas, eu digo especialmente, ignoram que muitos dos alimentos que a gente consome hoje, eles foram, digamos assim, domesticados. Muitas plantas foram domesticadas pelos indígenas há séculos e séculos, né? Ou milênios até, né? E chegaram até nós domesticados, sei lá, talvez a mandioca e outros, né? Que me ocorre agora. A erva mate, para falar de uma bem... Então, o guaranis, né? No caso, e tá no dia a dia, né? E tantos, né? E parece que é uma coisa que sempre esteve aí, sempre esteve à disposição. Não, houve uma seleção, houve um trabalho, houve uma longa pesquisa, digamos assim, intuitiva do que era melhor, né, para se consumir e tal, do que não chegou simplesmente dessa maneira que está aí hoje. Né? Tem uma pesquisadora fez uma tese na Unicamp, a Márcia Tait, chama. Ela fez exatamente, ela estudou o conhecimento das mulheres camponesas, ela estudou o caso do MMC, justamente, na preservação de sementes. Então, ela chamou isso de uma tecnologia social. E o trabalho dela era assim, como que as mulheres camponesas organizadas em torno das sementes crioulas, né, elas estavam se contrapondo, por exemplo, às grandes multinacionais das sementes transgênicas. Então, ela usou exatamente isso que você está falando agora, Ayrton, sobre você chegar numa semente hoje, tem muito conhecimento ali. Tem muitos anos em que essas mulheres disseram, essa semente dá melhor nessa terra. Eu gosto mais dessa aqui porque o produto é mais gostoso, cozinha com menos tempo, etc. São muitos cálculos que essas mulheres fizeram na sua experiência cotidiana, que é uma tecnologia social. As sementes crioulas, elas, como você disse, elas não chegaram aqui, elas não caíram do céu. Elas são o fruto de muito conhecimento aplicado sobre essas sementes. Mas a gente está acostumado a pensar que só a semente transgênica é fruto do conhecimento. Não, a semente... Todas são, né? Todas são. Todas são. Só que uma é um conhecimento democrático e a outra é um conhecimento privatizado. E os modos também de organizar, digamos, a lavoura, né? Porque indígenas, eles têm uma noção de plantas amigas. Que eles plantam determinada planta nas quais eles têm interesse, enfim, e outra que é amiga daquela. É amiga por quê? Porque não permite que o predador daquela planta ou a praga daquela planta na qual ele está particularmente interessado ataque a planta que ele semeou, não é? Então eu acho uma coisa muito interessante isso, quer dizer, é uma espécie de não agrotóxico, né? Mas é uma espécie de defensivo, aí sim, usa a palavra, um defensivo natural, né? Isso, tem muitas relações
que a ciência vai estudar a partir do que as populações indígenas fazem. A ciência vai lá e olha o que é que esses indígenas... Por que eles plantam desse jeito? Tem o caso do México, que é a chamada milpa, que eles plantam feijão, milho e abóbora na mesma parcela. É um conhecimento milenar indígena. Então, vai lá a ciência, vai estudar, bota os seus aparelhinhos, seus microscópios e tal, para descobrir que o feijão é uma leguminosa, ele ajuda o milho que sobe, como o milho tem aquele talo que sobe, aí a abóbora se enrosca ali e dá bem. E tudo fortalece a estrutura do solo. Tem cobertura pro solo, tem cobertura, né? Não tem os chamados insos, não perde por evaporação, então é bom para a seca. Então, os índios não são burros. Parece tão óbvio, né? É como quando a gente diz as mulheres também são seres humanos. Parece tão óbvio, né? Os índios não são burros, os índios fazem isso há milênios. Por que será que a floresta amazônica estava em pé até agora, né? E agora ela está tendo essas secas todas, quando vamos nós lá, os brancos horrorosos, e vamos derrubando tudo e botando gado. Fogo e gado, né? Então, o que vai acontecer com os rios? Os índios ficam só olhando, né? Inteligência dos brancos. Falando nisso, né, Emma, dessa situação toda que estamos vendo, seca na Amazônia, enchente no Rio Grande do Sul, agora esses furacões nos Estados Unidos, enfim, essas mudanças climáticas que a gente está vendo os efeitos no mundo todo. Como que a agroecologia pode trazer uma outra perspectiva para a sociedade? Então, acho que cada dia fica mais claro que esse modelo de produção não é sustentável, quer dizer, ele já está caindo de maduro, nós estamos quase já, dizem alguns cientistas que a gente já passou o ponto da virada, né, que vai ser cada dia mais difícil a gente voltar atrás numa situação mais confortável. Então, em primeiro lugar, parar esse modelo. Em primeiro lugar, nós precisamos parar. E nós precisamos reverter tudo isso. Não é só a agricultura, mas a agricultura, os últimos informes que eu tenho acesso, falam que a agricultura é responsável por cerca de 30% dos gases de efeito estufa que causam a diminuição da camada de ozônio, o aquecimento global, etc. Então, nós temos 30% de culpa nessa história, né? O resto, claro, vai com esse crescimento enlouquecido das cidades, os automóveis que não param de crescer, que é uma coisa, parece uma praga, né? E a gente não consegue convencer as pessoas de que a gente precisa de transporte público, que o público é melhor do que cada um fechadinho na sua caixinha de metal gastando gasolina, né? Um petróleo que já não vai ter daqui a pouco. Mas, enfim, tem o crescimento das cidades, tem as indústrias, né? As indústrias cada vez nos vendendo coisas mais inúteis e a gente bobamente comprando, né? Inclusive na internet, cada vez mais porcarias plásticas e inúteis, né? Bobagens. Então, nós temos, assim, como população consumidora, nós temos culpa no cartório, né? Nós precisamos rever os nossos padrões de consumo da moda, da comida, da bebida, dos bens que não são essenciais. Nós precisamos rever esse padrão de consumo, todo mundo. E claro, nós precisamos de governos que nos ajudem a fazer isso, né? Que nos deem emprego, que nos deem em outras coisas que sejam úteis. Nós temos tanta coisa que a gente precisa nesse mundo. Mas voltando para a agroecologia, a agroecologia tem essa capacidade. Nós trabalhamos com a ideia de aproveitamento do que existe nas parcelas. Então, é uma enorme reciclagem, uma integração de atividades. Então,
é pecuária, é pesca, é floresta, é vários tipos de produtos vegetais integrados, como a gente comentou, com atividades que ajudem umas das outras. Então, o que é o subproduto de uma delas vai ser reutilizada numa outra produção. Então, é um processo bastante grande de reciclagem, de reaproveitamento de recursos, de não desmatamento, de não poluição com contaminação, porque a contaminação da água, a contaminação do solo também são fatores importantes para o aquecimento global, porque a gente também está, digamos, estragando os nossos recursos naturais, que vão demorar muito mais tempo para se recuperar. Ou essas ideias aí de agricultura 4.0, de robotização, não sei o que, o que eles nos oferecem é uma agricultura super, como é que diz? Super precisa, que vai botar só 2 miligramas de fertilizante no pé da planta, não sei o que, não sei o que. Mas isso quem é que vai poder fazer? São pouquíssimas grandes indústrias, né? E assim mesmo a gente não tem nem certeza, porque essas intervenções cirúrgicas que nos prometem são muito pouco confiáveis. Então a agricultura, ela permite isso, e ela permite uma agricultura com gente, agricultura com camponeses, agricultura que vai gerar que as pessoas fiquem no campo, que vivam bem no campo, que se alimentem. Tem muitas pesquisas que mostram isso, que aonde tem comunidades fortes de agricultura, as pessoas vivem melhor, se alimentam melhor, com mais nutrição. A FAO mesmo tem estudos já. A FAO começou a trabalhar com agroecologia há 10 anos atrás. Então, ela chegou tarde no pedaço, né? Porque a FAO foi a maior promotora da Revolução Verde, chamada Revolução Verde, né? Que é essa mecanização, sementes híbridas, veneno, né? Mas há 10 anos atrás, eles pisou um pouco no freio, assim, e resolveram criar um setor de agroecologia, que foi onde eu trabalhei. Casualmente, ou não, digamos, foi criado na época do Graziano da Silva, que era um brasileiro, que é um José Graziano. Né? José Graziano, que foi diretor-geral da FAO por 8 anos, eu acho, ou 10. E ele, então, na gestão dele, ele criou esse departamento para estudar. E a FAO tem uma característica, que é, como ela é mundial, ela tem que oferecer também soluções mundiais. E, às vezes, não é... Claro, as soluções têm que ser muito localizadas, né? Mas eles oferecem, pelo menos, estatísticas, estudos, pesquisas que podem ser úteis em vários lugares. E nós criamos, eu tenho que dizer, um instrumento que se chama... TAPE, em inglês, que é um instrumento para medir o efeito da agroecologia nas experiências locais. Então, o TAPE já está sendo usado desde 2019, já tem uns aninhos aí, e quando eu ainda estava na FAO, a gente estava trabalhando com mais de 40 países. Então, já tinha resultados consistentes dessa metodologia de análise. E nós vimos coisas incríveis, né? Estou falando de Ásia, África, América Latina, América Central, várias experiências na Europa, mesmo na Europa do Leste. O que tu pode dizer para nós, por exemplo? Assim? Por exemplo, um dos resultados era esse. Experiências agroecológicas mais consolidadas permitiam que as próprias famílias agricultoras comessem melhor, mais diversificado e com mais nutritivo. E quando eu digo mais diversificado, eu estou incluindo aí também produtos lácteos, ovos, carne, ou seja, proteína animal também, além de maior variedade vegetais. Ingressos que a gente chama, a renda dos agricultores era muito semelhante.
aos agricultores vizinhos que não eram agroecológicos. Então, às vezes era um pouquinho maior, às vezes era um pouquinho menor, mas não era uma disparidade enorme que você dissesse ou que a agroecologia sempre era melhor. Não vou mentir, algumas vezes era quase igual a outro tipo de agricultura. Depende do quê? Depende de ter mercado, depende de ter mais pesquisa, depende de ter mais financiamento, etc. Outra questão que é muito importante, que a gente viu que os rendimentos de cada cultura eram iguais ou superiores. Então, você tem uma parcela de trigo totalmente mecanizado, totalmente com a aplicação de venenos e tal, e você tem uma parcela na mesma região, na mesma agroecológico, e você tinha o rendimento por hectare muito parecido. Isso é uma surpresa que muita gente não esperava. Na Argentina tem casos maravilhosos de propriedades de 2.000 até 4.000 hectares, feitos de forma ecológica, utilizando os resíduos da própria plantação para fazer adubo verde. Trigo é no caso? Trigo. Não, perdão. O que eu vi na Argentina foi soja e gado, de forma agroecológica. Okay. E semente não transgênica. Semente não transgênica, na região do Pampa. Tem um pesquisador importante lá, chama Santiago Sarandon, que ele fez essas análises ali, nessa região, que é muito interessante. E então, tem outra coisa que foi um resultado do TAPE, dessa aplicação do TAPE. Onde tem experiências mais agroecológicas, tem mais autonomia das mulheres. Na grande maioria dos países, mesmo países que a gente não esperava, como alguns países da África, onde a gente achava que as mulheres eram mais submetidas a um padrão mais patriarcal. Lá também nós fomos ver que quanto mais agroecológico, por quê? Porque quando as pessoas começam a trabalhar de forma agroecológica, elas muitas vezes trabalhavam coletivamente, e nisso as mulheres vão se organizando, e nisso elas vão tendo mais renda, e nisso elas vão tendo mais voz. E muitas vezes não são as mulheres que puxam a questão da... Aqui no Brasil, a maioria das experiências que a gente conhece foi as mulheres que convenceram os maridos. E elas começaram com uma pequena horta, sem veneno. E a partir dali, se elas começam a ter um pouquinho mais de sucesso, assim, de vender para as vizinhas, ou de ter gente que vem na propriedade e quer a alface da dona fulana porque sabe que é sem veneno, aí os maridos começam a espichar o olho. Esse negócio tá dando certo. E aí elas vão... Já tá ganhando mais do que eu. Muitas vezes é isso. Porque as mulheres são as mais preocupadas com a saúde da família e muitas vezes também com a saúde da propriedade, com essa questão de não envenenar o solo que eles vão ter que usar o ano que vem, e depois. Então, as mulheres são que ficam cochichando no ouvido dos maridos até que eles se convencem. E hoje muito os filhos também, né? Que, por exemplo, saem, vão estudar. Temos hoje cursos de agroecologia, por exemplo, o Instituto Federal de Viamão vai abrir agora a segunda turma do curso de agroecologia. Enfim, tem faculdades, né? Então, os filhos vão estudar e voltam, né? Exato. Trazendo uma... E eu acho bacana que eles voltam não com aquela ideia, meu pai é um antigão, meu pai não sabe nada, tal. Eles voltam para dialogar e para convencer. Claro que às vezes é difícil pelo patriarcado também, porque o patriarcado não é só a opressão das mulheres, é a opressão também da juventude, né? É porque o pai é o que manda e tal. Mas aí esses jovens voltam com, digamos, com a certeza do que eles estudaram, do conhecimento que eles adquiriram, e aí é uma outra condição para dialogar com os próprios pais. E é muito interessante, a minha tese de doutorado é sobre as mulheres na agroecologia no Brasil, né? Publicou um livro lá na
da editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá disponível na internet. Como é que é o nome? Se chama Mulheres e Agroecologia. Transformando o campo, as florestas e as pessoas. E é grátis, pega o PDF, né? E na tese, quando eu fiz a pesquisa da tese, eu via que as mulheres eram quem fazia essa intermediação da juventude com o pai. Porque elas queriam, muitas vezes, que os filhos ficassem na propriedade. Claro, o homem também quer que fique, mas só que ele não consegue entender que para os filhos ficarem, ele precisa ser um pouquinho mais democrático, né? Porque ele está acostumado ao padrão patriarcal, os privilégios, ele manda e os outros obedecem. Então, a mulher é que vai fazendo essa costura de, digamos, mediar entre os filhos e o pai. E isso, então, a agroecologia também melhora as relações dentro da família e permite que a juventude volte, porque aí ela vai ter mais... Muitos desses jovens dizem, eu não quero trabalhar com veneno. Se for para trabalhar com veneno, eu prefiro ficar na cidade. Então, permite que esses jovens voltem com outras condições. Que interessante, né? E o que o ecofeminismo tem a ver com isso tudo? Então, o ecofeminismo está na base disso tudo. Porque o ecofeminismo é uma escola de pensamento que derivou dos feminismos dos anos 60, né? Uma época em que começaram também a se conhecer no mundo todo os movimentos ecologistas, e também os movimentos feministas, e aí teve uma turma que juntou essas duas coisas, né? E que falou, olha, nós estamos vendo aí que tem um problema na nossa sociedade, tem um problema pela forma como a nossa sociedade lida com a natureza e, ao mesmo tempo, essa forma como a sociedade lida com a natureza, que é de opressão, de exploração, de achar que pode tudo, é muito parecido com o patriarcado. E aí digamos, elas foram vendo que isso realmente era o mesmo mecanismo de opressão, que é de desvalorizar o outro. Então, a natureza não vale nada, a natureza é uma coisa sem ordem, é uma coisa selvagem, que precisa ser domada. Submetida, explorada para o bem do homem branco, vamos dizer assim. E é muito parecido com o que se fez com as mulheres, né? As mulheres são seres inferiores, as mulheres não pensam, as mulheres não têm raciocínio lógico, elas só são emoção, elas só são paixão e tarará, né? Esses estereotipos, essas coisas absolutamente falsas, e no caso da natureza é mais falso ainda porque, como a gente falou no início, nós somos natureza, nós todos somos essa coisa caótica e incontrolável, né? Então, o ecofeminismo, ele nos ensinou a ver isso, que essa relação humanidade-natureza e a humanidade entre seres masculinos e femininos era uma relação completamente doente e uma relação de exploração, uma relação de opressão. Quer dizer, quando eu falo exploração, eu estou me referindo a explorar o trabalho do outro economicamente, né? Você colocar o outro ao seu serviço. Quando eu falo opressão, eu falo assim de perda de liberdade, que é você obriga a pessoa a fazer coisas que ela não queria. E é isso que a gente vê, de fato, né? Que a humanidade obriga a pobre da natureza a nos dar tudo e nós não damos... Obriga a servidão, né? Assim como o patriarca obriga dentro de casa, isso, né? Isso. Então, por que o ecofeminismo é importante para nós? Porque ele nos mostra que essas coisas estão ligadas, que elas estão ligadas com um padrão de opressão e exploração que junta o capitalismo com o patriarcado, né? E que a gente precisa romper com essas duas formas de estruturar a sociedade. E eu não estou falando só assim de eu tenho vontade de mudar, eu não quero mais ser machista, eu quero ser um ecologista. Não, eu estou falando de estrutura social. A nossa sociedade é estruturada dessa forma.
Então, ela nos obriga a viver assim, como a gente... Então, nós temos que romper com isso, né? Então, nós estamos fazendo toda essa discussão dentro da agroecologia, de que é importante também que os movimentos agroecológicos assumam uma postura ecofeminista, que é uma postura que diz, exatamente, nós não vamos contribuir para a continuidade dessa exploração, seja da natureza, seja das mulheres ou de outros grupos sociais, porque essa ideia de que é o macho adulto branco sempre no comando, como dizia o Caetano, a gente tem que acabar com essa visão. Eu acho que tu está descrevendo aí não só o ecofeminismo, mas o agroecofeminismo. Bom, pode ser. A gente pode dizer, então, que o futuro da humanidade é a agroecologia? Eu acho que o futuro da humanidade passa pela agroecologia, sem dúvida. E como dizem as mulheres do movimento agroecológico brasileiro, sem feminismo não há agroecologia. Isso aí, muito bem. Te agradecer muitíssimo, Ema, tua participação aqui no nosso podcast De Fato. Né? Tu veio de férias? Tá de férias aqui? Eu vim para ver a família, ver os amigos e sentir um pouquinho como é que ficou o meu Rio Grande depois dessa inundação toda, ver como é que estão as pessoas, fazer um pouquinho de abraçar as pessoas e ver também o que sentir, né? Tá aqui, tá vivo. Isso. E que bom que conseguiu abrir um espaço para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, uma ótima conversa. Gente, quero aproveitar aqui para convidar vocês para apoiar o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato, apoiar a comunicação popular. Então entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Temos recompensas bem bacanas, descontos dos livros da expressão popular, livros do nosso Ayrton Centeno, nosso cúmplice. Ayrton Centeno e outras várias recompensas para quem se torna amigo do Brasil de Fato. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Terminamos por aqui. Até a semana que vem com mais entrevista, análises e pitacos diversos. Até mais. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.